2026 está chegando aí e quem está já em pré-campanha é o senador Flávio Bolsonaro. Ele que veio aí esse fim de semana, cumpriu aí a sua primeira agenda no Nordeste. Ele foi lá para o Rio Grande do Norte. Ele até chegou a usar uma camisa escrita "Nordeste é a solução". O que esse movimento aí pode representar, Gabriel? E eu quero também fazer aqui um parêntese, porque a gente vê um Flávio Bolsonaro diferente, né? A gente que acompanha ele como senador, ele vem aderindo aí às dancinhas, já tá tudo em ritmo de campanha mesmo, né, Gabriel? E o Nordeste, ele que é considerado aí um dos redutos do presidente Lula, ele que deve, então, aí tentar a sua reeleição, e aí ele chega com a camiseta, né, trazendo aí dizeres sobre o Nordeste. O que a gente pode esperar, né, desse Flávio Bolsonaro e dessa primeira agenda dele aí lá no Nordeste, Gabriel? Olha, Marília, de fato ele está em ampla campanha, né? A gente vê esses vídeos têm viralizado das dancinhas dele porque não é um comportamento que a gente via do senador Flávio Bolsonaro dentro do Congresso ou do senador que fazia campanha para o Senado, né, em outras ocasiões. Então é diferente. Ele fez ali a campanha em 2018 e não fez qualquer dancinha, né? Ele que está terminando agora o mandato de senador. Mas tem também uma ala ali que critica, falando: nossa, mas o pai está internado, está numa situação difícil e o filho está fazendo campanha. E Flávio até já falou sobre isso na semana passada, e até trouxe isso aqui para trazer de novo a justificativa dele, dizendo que, olha, isso foi uma determinação do meu pai, Jair Bolsonaro, que disse que eu tenho que levar esperança para as pessoas, que eu tenho que levar bom humor, né? Ele usa isso e diz que é por isso que ele tem adotado essa postura aí nesses comícios, se a gente pode dizer assim, né, Marília? A gente não usa mais esse termo, mas na verdade eles ainda existem, né? Isso claramente é um showmício, se a gente pode dizer assim. Não tem participação de artistas hoje em dia, mas é como se fosse, né, um comício ali. Porque nesses eventos estão sendo assinadas filiações ao PL, estão sendo feitas anúncios de pré-candidaturas nesses estados no Nordeste. É, Nesse caso foi ao Nordeste, mas na semana passada Flávio esteve no norte do país, então ele tem rodado ali o país e claramente em ampla campanha, embora a gente ainda nem esteja no período eleitoral. É uma mudança de postura. Flávio tem tentado se apresentar como esse candidato que é da família, mas é bastante moderado. Segundo ele não é como o pai. Ele tem tentado vender essa candidatura como uma candidatura que, embora seja de direita, é uma candidatura que vai dialogar com o centro, porque ele não é o pai dele, ele é bastante diferente, pensa diferente, mas vai trazer, segundo ele, os princípios que guiaram o pai durante os 4 anos da presidência. Então, é um malabarismo que ele faz para tentar convencer o eleitor. E, como você disse, Marília, ele adotou aí um personagem que a gente está vendo, que agora é descolado, que agora faz dancinhas, que está sempre ali abraçado ao povo e que também, né, usando bastante, até uma camiseta, como você bem destacou, em relação ao Nordeste, porque é o ponto sensível da candidatura do PL. A gente sabe que foi um ponto diferencial do presidente Lula em 2022, o Nordeste, embora ajudou bastante o presidente Lula na eleição dele e, claro, consolidou ele ali como um nome que depois o trouxe para vencer as eleições. Uma das estratégias dentro do PL é diminuir essa tamanha diferença que o PT tem para outros candidatos no Nordeste. A gente sabe que a diferença é bastante gritante. Geralmente o PT consegue 70% dos votos contra 30% de outro candidato, né, quando é o segundo turno, por exemplo. E é essa diferença que o PL sabe que precisa, porque, embora a gente fale aqui sobre pesquisas e dificuldades e como os dois candidatos hoje aparecem empatados, Flávio e Lula, as figuras, Marília, e para quem está nos assistindo entender, elas trabalham estado por estado números. Então, elas sabem onde são os pontos mais sensíveis. E numa eleição tão polarizada como está se desenhando agora, que me parece que vai repetir muito o cenário de 2022, cada voto conta. E é importante para Flávio Bolsonaro tentar diminuir a sua rejeição, também a sua porcentagem de votos nessa região, porque é uma região muito
difícil para o PL, assim como a região sul, por exemplo, é difícil para o PT. Então, há uma tentativa de trabalhar desde já regiões que são mais sensíveis, porque regiões que há mais votos são trabalhadas menos. A gente viu até no período eleitoral de 2022 que tanto Lula quanto Bolsonaro tentaram ir em regiões onde eram mais sensíveis, né, ao seu eleitor, onde tinham dificuldade em alcançar o eleitor. E é assim que candidatos trabalham geralmente nas eleições presidenciais. Agora, a gente vai precisar ver como vai ser o Flávio Bolsonaro na campanha, porque a gente ainda está meses dessa campanha, e é diferente, né, Marília? A gente sabe, quando começa a campanha, primeiro que os ataques aumentam de um lado, de outro, e também tem os debates eleitorais, as entrevistas com a imprensa. Tudo isso muda um pouco o cenário quando a campanha de fato começa. Por enquanto, ainda é uma lua de mel, se a gente pode dizer assim, de Flávio com a sua candidatura. Ele foi anunciado em dezembro, ainda está nessa fase de 3 meses aí de anúncio, e esses 3 primeiros meses é de muita euforia, porque ele cresceu rapidamente nas pesquisas. Agora é trabalhar para manter, porque em 6 meses de campanha, se a gente ir para forma literal, porque a gente ainda está em final de março, início de abril, mas a eleição mesmo é só em outubro. Então, daqui até lá, 6 meses na política é muita coisa, Marília sabe bem disso. Gabriel, e como mudou, né, o comportamento de Flávio Bolsonaro, né, desde o anúncio lá de Jair Bolsonaro, colocando ele ali como pré-candidato em janeiro, ali, a gente acompanhando ele no comecinho do ano, acompanhando uma das primeiras agendas que ele fez como pré-candidato, que foi uma igreja evangélica aqui em Brasília. Eu fui lá e aí ele até falava em desistir, em não ir. E a gente, como você acabou pontuando aí também, né, como ele cresceu nessas pesquisas e, querendo ou não, pesquisa dá um ânimo, sim, ali ao candidato e também serve de alerta para o outro, como veio acontecendo no caso do presidente Lula, que acendeu um alerta ali pelo Palácio do Planalto, pelo Partido dos Trabalhadores, sobre essa ascensão de Flávio Bolsonaro nessas pesquisas. Em algumas ele aparece ali praticamente empatado com o presidente Lula, mas é uma coisa que a gente precisa acompanhar, porque a pesquisa é momento, né, Gabriel? Como você disse, a gente tem pouco mais aí, ou menos de 6 meses até outubro. Muita coisa ainda vai acontecer, de fato, ainda vão começar aí as campanhas, teremos debates, vamos ver como é que eles vão se desenvolver aí como candidatos à presidência da República, e existem pontos sensíveis tanto para a direita quanto para a esquerda. A gente veio falando de caso Massa, CPMI de INSS, devem ser pontos aí sensíveis a eles. A gente vai voltar a falar ainda, Gabriel,